tia Mara, tio Reinaldo, não via há bastante tempo. Eu ia falar também da Orquídea e das meninas, né? A gente fala de meninas quando a gente esquece o nome, né? Aí você me deu uma cola, Larissa uma, e a Júlia eu lembrei aqui. E é muito bom estar aqui com vocês, eu quero de verdade agradecer por esse convite. Eu quero te convidar, aproveitar que você está de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu estarei lendo do versículo 24 ao 27. Mateus 7, do 24 ao 27. É um texto bem conhecido. Vamos lá. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Você pode louvar a Deus e se assentar, glorificando a Ele. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Alexandre e da irmã Selma. Congregamos juntos ali um tempo na Redenção Cristã. Bom, o pastor Rodrigo já me apresentou, né? Meu nome é Samuel. Eu congrego ali na Igreja Evangélica da Redenção Cristã, ali em Campinho, sob a direção do pastor João. E trago um abraço dele aqui também, Rodrigo, para vocês. E eu estive orando ao Senhor, pedindo a Deus que direcionasse o meu coração para uma palavra para essa noite. E hoje, quando eu estava em casa orando, eu estava falando com Deus a respeito da responsabilidade que é nós assumirmos uma tribuna, ou mesmo que não seja um púlpito, mas nós ministrarmos uma palavra para alguém. Quando eu tenho essa oportunidade ali na nossa igreja, eu já sinto um peso de responsabilidade muito grande, e conhecendo a história de alguns, sabendo dos problemas não de todos, mas de alguns, a gente já sente um peso de responsabilidade enorme. E eu confesso que essa responsabilidade, para mim, ela aumenta muito quando eu estou numa casa de oração, num lugar onde eu conheço pouco, né? Não conheço todos vocês pelo nome, e eu estava orando ao Senhor nessa tarde sobre isso, porque só Deus, Ele sabe como cada um de vocês entrou aqui nessa noite. Só Deus sabe como vocês têm vindo durante algum tempo para esse lugar, cultuando ao Senhor. Só Deus sabe a luta de cada um de vocês, só Deus sabe as provações. Talvez você esteja passando por algum momento na sua vida onde às vezes dá vontade até de desistir. E às vezes, irmãos, a gente acha que ter esse desejo, esse pensamento, não desejo, mas às vezes um pensamento de desistir acontece só com um membro que aceitou a Jesus há pouco tempo, e a gente acha que isso não acontece com pastor, que isso não acontece com presbítero, com ministro, mas não se sinta sozinho e não se sinta recriminado por talvez durante a sua caminhada alguma coisa possa ter acontecido e os últimos dias estejam sendo dias difíceis
e quem sabe esse pensamento de desistir, ele já tenha pairado sobre a sua mente, sobre o seu coração. Mas eu quero, nessa noite, que é uma noite de Páscoa, onde, nesse mundo que nós vivemos, consumista, né, acaba tentando tirar o foco do verdadeiro sentido da Páscoa, substituindo cordeiro por coelho, enfim, sacrifício por chocolate. Não que não seja ruim chocolate, né, irmão? Que dá um glória a Deus aí, para quem gosta de chocolate é uma bênção. Chocolate não é ruim, não. Mas o sentido da Páscoa não é esse. Mas eu quero dizer para nós, nessa noite de Páscoa, que nós sabemos que foi a refeição que antecedeu o caminho de Jesus ali para a cruz. Foi a refeição onde ele se juntou com os seus discípulos no, talvez, último momento antes da morte, momento de comunhão. Mas a Páscoa, ela não simboliza uma derrota, a Páscoa ela não simboliza um fracasso, a Páscoa ela não simboliza uma desistência, mas a Páscoa ela simboliza para nós a coragem que Jesus teve de negar a tudo aquilo que veio como pensamento ruim, de se entregar a si mesmo, dar a sua vida por nós. E louvado seja Deus, porque ele sofreu, ele padeceu, ele foi tido por muitos como até um malfeitor, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Por mais que você não acredite ou esteja acreditando pouco, se você tem estado aqui, se você tem conseguido caminhar, é porque o Espírito Santo ele tem te sustentado, ele tem segurado a sua mão, é porque Jesus ele te ama, ele nos ama, ele não desistiu de nós, ele não vai desistir, ele não vai desistir. Eu escolhi esse tema, foi uma mensagem parecida que eu preguei há poucos dias ali na Redenção Cristã, e esse texto, Mateus 7, do 24 ao 27, ele fala sobre o Sermão da Montanha, na verdade, a finalização desse sermão. E Jesus, ele finaliza esse sermão com duas opções muito claras para os seus ouvintes. Ele mostra a opção dos que ouvem e praticam, que são chamados os prudentes, e ele mostra também um grupo de pessoas que ouve e não pratica, e chama eles de insensatos. Jesus dá o exemplo de duas construções de casas, e ele diz que uma casa ela foi construída na rocha, e outra casa foi construída na areia. E nessa comparação que Jesus faz, nessa alegoria, ele também diz que nesses dois cenários, a casa construída na areia e a casa construída sobre a rocha, vão acontecer três coisas que são inevitáveis. Vai vir a chuva, os rios vão transbordar, os ventos vão soprar e vão dar contra essa casa. Então Jesus está dizendo que isso é inevitável. O que Jesus quer dizer para nós é que a vida do Evangelho, e é o que ele relata aqui no Sermão da Montanha, ela não está isenta de sofrimentos. Servir a Cristo, estar na igreja, participar de um ministério, não é sinônimo de que nós vamos ser isentos de lutas, de decepções, de privações. A irmã Selma testemunhou ainda há pouco os processos que ela passou na sua vida em relação à perda da sua irmã, né, sua irmã biológica. E talvez no coração dela não fosse o tempo da sua irmã partir. E Jesus ele dá esse exemplo de uma forma muito simples. Qualquer pessoa, até mesmo uma criança, quando ouve uma comparação dessa, ela consegue ter um entendimento do sentido da coisa. Uma casa construída na areia, uma casa construída sobre a rocha. Uma casa que tem alicerce, uma casa que não tem alicerce.
E o que nós podemos entender sobre isso também é que o evangelho ele é muito simples, irmãos. Jesus ele nunca complicou a sua mensagem. A mensagem de Jesus é muito clara. E ela continua sendo clara para nós nos dias de hoje. Pecado é pecado, santidade é santidade, obediência leva uma vida de sucesso, desobediência leva uma vida de fracasso, fidelidade faz com que nós sejamos honrados. O pastor Rodrigo, ele leu ainda há pouco sobre isso. Então o evangelho é muito simples. Não é preciso, não que eu seja contra, de maneira nenhuma, mas não é preciso que eu e você tenhamos um curso de bacharel em teologia ou qualquer outra graduação para que a gente possa entender a essência do evangelho. Porque o evangelho é simples. O evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é evangelho. O evangelho é nós sabermos nos relacionarmos. O evangelho é muito simples, irmãos. E nós é que às vezes complicamos muito. A gente que tem a oportunidade de pregar, nós não temos que nos considerar de maneira nenhuma, irmãos, superior a outra pessoa. Porque Deus nos deu uma oportunidade, ou nos deu um talento, ou nos deu um chamado, porque o chamado de estar aqui pregando não é o que me garante a minha salvação. Sabe, o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, não é isso que vai garantir a tua entrada no céu, a tua salvação, a tua eternidade, como já foi dito aqui. E uma pregação, um sermão bem montado, bem elaborado, essas coisas não impressionam Deus. Até porque, irmãos, quando a gente chegar no céu, ninguém vai precisar pregar para ninguém. Ou você se imagina pregando para anjo, irmão? Quem tinha que cair no céu já caiu. A pregação é para hoje, mas é para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Primeiro o judeu, mas também o grego. Então esquece complexidade, irmãos. A gente tem hoje a facilidade de mídias sociais, e às vezes a gente fica encantado com o sermão de fulano, de Beltrano. Às vezes a gente dá uma murmurada, né? Poxa, na minha igreja não tem um fulano, não tem Beltrano. Mas é aqui que tem pessoas que vão chorar com você, como o pastor Rodrigo já falou aqui. Quando você estiver no sufoco, na hora da dor, na hora da tristeza, não vai ser o pastor A, o pastor B, o pastor C que está na mídia, nada contra ele, mas vão ser as pessoas que estão aqui na simplicidade delas. E nós precisamos valorizar isso. Jesus não complicava. Pelo contrário, Jesus facilitava. O entendimento de Jesus, os exemplos que Jesus dava, era o mais fácil, mais compreensível possível. Ah, Samuel, mas por que o evangelho que começou ali sendo pregado por João Batista, Jesus deu sequência, e depois a igreja ali em Atos, os apóstolos, e até hoje é pregado, por que causa um impacto tão grande? Porque existe uma coisa chamada Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que pega essas palavras, que são palavras proféticas, encontra o lugar no coração do pecador e a obra é feita. Irmãos, quando nós entramos numa igreja evangélica, seja ela qual for, via de regra, não existe nenhuma placa dizendo: olha, a partir de agora, você não vai mais fumar, você não vai mais beber, você não vai mais mentir, você não vai mais xingar, não tem nada disso. Mas a palavra, ela é pregada, a palavra, ela é exposta, a palavra, ela é mencionada, ela é verbalizada, e essa palavra tem poder. O escritor aos Hebreus, ele fala que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, não é uma palavra morta, não é uma palavra sem efeito, é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes que penetra nas juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pregue a palavra. Pregue a palavra.
Eu me lembrei de uma experiência que eu tive quando eu trabalhava em Madureira, e quem conhece o mercado aqui de Madureira, que não é nem muito distante, sabe que é um lugar muito movimentado. Eu trabalhava ali na Conselheiro Galvão, e eu me lembro que era um sábado, e sábado são dias que a gente encontra muitas pessoas que estão viradas da noite, drogadas, alcoolizadas, enfim. Eu estava no momento ali de abrir a loja, e um senhor, seus 50 e poucos anos, ele veio na minha direção, e ele mal conseguia ficar em pé, ele estava muito alcoolizado, não sei se tinha algum outro tipo de substância, mas muito alcoolizado, e eu estava parado, e ele parou na minha frente, e ele olhou para mim, ele não conseguia ficar ereto, né? Ele ficava balançando, ele estava muito bêbado. E ele olhou para mim e disse: rapaz, você pode falar uma coisa bonita para mim? E, irmãos, crente só tem Bíblia nessa hora, né? Você vai falar o quê? Deus não chamou a gente para ser coach, Deus chamou a gente para ser profeta do Senhor, né? E ali, irmão, João 3,16 veio na hora. Já viu quando alguém te pergunta qual versículo da Bíblia que você sabe, né? A gente vai para o Salmo 23, veio para João 3,16, e foi João 3,16 naquela hora. Eu olhei nos olhos daquele homem e verbalizei aquela palavra: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, aquele homem começou a chorar, mas ele chorava copiosamente. Eu comecei a ficar preocupado, e ele chorou ali durante alguns minutos, ele chorava, e quando ele se acalmou e ele parou de chorar, irmão, já não tinha mais efeito do álcool, aquele homem já estava lúcido. Eu fiz o apelo para ele ali, ele entregou a vida dele para Jesus, e talvez hoje ele seja um pregador da palavra. Mas, irmãos, o que eu quero dizer, o evangelho é simples, não sou eu, não é você, é a palavra verbalizada que faz o efeito. E Jesus, ele está finalizando aqui o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele compreende 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. E eu acho interessante a forma como o evangelista Mateus, ele deixa o seu evangelho, o seu relato sobre Jesus, porque ele fala sobre a genealogia, depois ele fala sobre o nascimento de João Batista, se não me falha a memória, o nascimento de Jesus também. Ele também fala sobre a tentação ali no deserto, e depois ele entra nesse assunto que é o sermão da montanha. E talvez eu tenha anotado errado, irmãos, eu não vou dizer que está 100% certo, não. Mas eu separei, lendo, 18 verdades que Jesus, ele fala sobre esse sermão da montanha. Teve gente que me olhou com o olho arregalado: o cara vai falar de 18 verdades? Não, irmão, não vou. Fica tranquilo, não é vigília, todo mundo trabalha amanhã, não são 18 verdades que eu vou falar. Mas se nós olharmos esse texto, esse período do Sermão da Montanha, quarta-feira, pastor Rodrigo, eu gravei uma live lá da igreja, e eu disse que Mateus 5, 6 e 7, aqui é a escola bíblica dominical, né? Porque lá na igreja é CTM, é a mesma coisa, só muda o nome, né? Então, eu vou trazer para cá, né? É como se fosse um seminário de escola bíblica dominical, o que Jesus fez. Porque nesses 3 capítulos, Jesus, ele fala de diversos assuntos. Jesus, ele fala sobre adultério, ele fala sobre divórcio, ele fala sobre a forma certa de você dar esmolas, ele fala sobre, enfim, irmãos, uma porção de assuntos que são pertinentes para o nosso dia a dia. E é óbvio que a gente não tem tempo e nem paciência, né, para ouvir tudo aqui. E eu gostaria de falar sobre pelo menos 2 verdades do Sermão da Montanha, porque o texto de Mateus 7, 24, ele fala: todo pois aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, o assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ou seja, Jesus está finalizando um assunto que ele falou aqui atrás. Então, para a gente entender por que Jesus está dizendo que existem pessoas que são prudentes, são aqueles que ouvem e colocam em prática, e também existem pessoas que são insensatas,
que ouvem a mesma palavra, irmão, está no mesmo lugar, no mesmo culto, mas a diferença é que ele ou ela não coloca em prática. A gente precisa voltar e ler com calma o que Jesus falou. E se você puder, em casa, faça isso, é uma leitura muito, muito agradável. E eu queria, como primeira verdade, falar sobre o primeiro assunto que Jesus ele aborda no Sermão da Montanha. Jesus ele está num determinado lugar e se reúne uma grande multidão ali, e ele aproveita aquela oportunidade para trazer alguns ensinamentos. É interessante olhar essa didática de Jesus, porque às vezes a gente chega na igreja, a gente se converte, a gente já tem um tempo de conversão, né? Já caminhou um tempo, e a gente no afã na nossa imaturidade, eu não digo nem que isso seja uma má fé, uma maldade, mas no afã de querer, né, dar fruto, trabalhar, às vezes a gente tenta nos colocar numa posição de exigir determinada coisa. Eu estou falando de chamado ministerial. Existem pessoas, eu conheci obreiros, infelizmente, que por terminarem um curso de teologia, entendiam que era obrigado, pastor Rodrigo, o pastor levar ele a um cargo ministerial. Essas coisas acontecem. Eu não estou aqui para julgar se está certo ou está errado. O que eu quero dizer é que, na verdade, o que Jesus ele quer mostrar para nós é que, para se iniciar um ministério frutífero, primeiro nós precisamos nos sentar para ouvir. É muito importante, irmãos, nós nos sentarmos para ouvir, mas ouvir a palavra. Uma responsabilidade, como eu disse, de trazer a palavra para nós, aqui para vocês nessa noite. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção e que deixa a gente, né, com peso de responsabilidade maior, é que eu conheço o pastor Rodrigo. Eu sei que ele é um camarada que é estudioso da palavra, é um camarada que busca fazer as coisas debaixo de um parâmetro bíblico. Não é um cidadão emocionado, um pastor emocionado que faz as coisas, não é. E normalmente as ovelhas, elas são reflexo do seu pastor. Então, sem dúvida nenhuma, irmão, se eu for conversar de Bíblia com qualquer um de vocês, a gente vai ter respaldo. E Jesus, ele mostra exatamente isso. Ele fala durante 3 capítulos, 5, 6 e 7, sobre uma estrutura que alguém precisa ter para poder, depois disso, começar a frutificar. E aquelas pessoas estão ali sem saber ainda o que Jesus vai falar, o que Jesus vai abordar, qual o tema que Jesus vai trazer. Quem sabe, alguns estavam ali até mesmo esperando uma cura física. Quem sabe, alguns naquele momento ali estavam esperando que Jesus trouxesse uma libertação para o seu ente querido. Mas, na verdade, irmãos, nós sabemos que Jesus, ele fez tudo isso. Jesus, ele expulsou demônios, Jesus, ele curou enfermos, Jesus ressuscitou mortos. Mas uma das principais missões de Jesus, além de entregar a sua própria vida ali na cruz do Calvário por nós, porque foi esse o propósito dele se humanizar, mas uma das coisas, um dos objetivos de Jesus era tratar com o caráter do homem, é tratar um homem de dentro para fora. Existia todo um cenário na época de Jesus de religiosidade, de homens que conheciam e conheciam muito a lei, e traziam sobre a multidão, sobre as pessoas, um jugo que às vezes eles mesmos não queriam carregar, e Jesus ele veio para quebrar isso. Jesus ele veio para trazer uma visão que é a visão do reino de Deus. Você lembra a oração do Pai Nosso que está no Sermão da Montanha? Se não me falha a memória, no capítulo 6. Vocês são bons de Bíblia, vocês sabem. Mas Jesus ele fala isso, presta atenção na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha o detalhe, irmãos, venha o teu reino. Jesus ele está mostrando na oração do Sermão da Montanha que havia um objetivo de trazer para nós uma cultura, um estilo de vida diferente da que nós vivemos. Aí entra o confronto. Vou até beber água. Aí entra um confronto que as pessoas não esperavam ouvir.
Porque tem coisas, irmãos, que se a gente esperasse que viesse aqui para ouvir, talvez a gente não viria. Porque a verdade, ela não precisa ser uma palavra dura. A verdade, ela precisa ser somente aquilo que confronta o que nós precisamos mudar. Não precisa ser dita com dureza, com, sabe, um pouco de arrogância, até não, irmãos. A verdade dita com amor, ela vai causar um efeito sobrenatural no nosso íntimo. E nós vamos ser confrontados, e evangelho é isso. Esquece a ideia de que evangelho não é mudança de vida, porque é. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala sobre isso. Ele fala sobre mudança. Ele fala sobre uma maneira que Deus tem de tratar conosco e nos fazer mudar, e nos fazer crescer, e nos aperfeiçoar. Todos nós queremos ser aperfeiçoados. A grande questão, irmãos, é que nós não entendemos muitas vezes como Deus vai nos aperfeiçoar. E acredite, o caminho que Deus mais usa para nos aperfeiçoar, para trazer um genuíno aperfeiçoamento, normalmente é um caminho de lágrimas, é um caminho de confronto. Jesus, ele não é aquele que olha as nossas feridas e coloca um band-aid e sabe lá Deus se vai curar ou não. Não, Jesus é aquele que toca as nossas feridas. Ele mexe. E muitas vezes tem áreas da nossa vida que nós, na nossa humanidade, não queremos que seja tocada. Mas Jesus vai tocar, porque Ele quer nos levar a um aperfeiçoamento. Então, quando Jesus ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, ele já começa a trazer um choque para aquelas pessoas que estão ouvindo, porque vai na contramão. O que é bem-aventurança? A bem-aventurança é felicidade, bem-aventurado é feliz. Algumas traduções devem estar escrito isso, feliz, no lugar de bem-aventurado. Bem-aventurado é uma tradução mais antiga. E quem não quer ser feliz? O homem, ele vive em busca da felicidade. E Jesus está dando a receita. Feliz. Feliz é aquele. Feliz é aquela. Só que o que Jesus traz parece meio que contraditório, parece um paradoxo. Porque Jesus começa dizendo que felizes são os que choram. Isso é estranho de entender, irmãos. Como é que alguém chorando é feliz? Mas Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aí Jesus começa a dizer que bem-aventurados os pobres de espírito. Irmãos, tem gente que não conhece, eu já tive essa oportunidade de repreender uma vez uma pessoa, de corrigir, porque ela foi depreciar outra e falou, você é uma pobre de espírito. Eu falei, filha, vem cá, essa exegese está ruim, vem cá. Você sabe o que é pobre de espírito? Sabe onde está isso? Jesus falou sobre isso. Pobre de espírito, irmão, não tem nada a ver com pobreza no sentido ruim da palavra, não. Pobre de espírito é aquele que é totalmente dependente de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Aleluia. E Jesus começa, irmãos, a trazer umas verdades ali, que eu não sei se ele ouviu um aleluia que nem vocês deram aqui, não. E aí quando a gente chega no versículo 10 de Mateus capítulo 5, ele diz assim, felizes são os que sofrem perseguições, e grande é a recompensa de quem sofre insultos e calúnias por causa da justiça. Que tipo de felicidade é essa? Se tivesse um irmão, colega nosso da Universal, ia falar, está amarrado. Irmão, quem é que gosta de sofrer perseguição? Quem é que vai se achar recompensado porque está sendo insultado, caluniado? Mas Jesus está dizendo aqui, felizes são os que sofrem perseguições, e grande é a recompensa de quem sofre insultos e calúnios por causa da justiça. E no versículo seguinte, ele ainda vai dizer mais, ele olha, alegrai-vos, quando, mentindo, disserem todo o mal contra vocês por minha causa. Porque assim sofreram os profetas no passado. Olha a verdade que Jesus está trazendo para nós e para aquela multidão naquela ocasião ali. E aí,
nós, às vezes, olhamos para dentro da gente e a gente começa a ser confrontado, irmãos. Porque a gente vive hoje não, já há muito tempo, um cenário onde existem pessoas que elas tentam distorcer a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho, ela vai totalmente na contramão do mundo. E nós não temos como viver duas vidas, irmãos. A vida é uma só. Esse negócio de que, eu estou aqui e quando eu estou lá fora, não existe isso, irmão, você é o mesmo. Não tem um personagem crente e um cidadão diferente que se adequa. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, ele fala, olha, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não tomem a forma desse mundo. O que Paulo está dizendo lá para os romanos, nada mais é do que a reprodução do que Jesus está dizendo aqui. Ele está reproduzindo. Jesus está dizendo, olha, felizes são os que são perseguidos. Alegrem-se quando disserem todo mal contra vocês. E às vezes a gente ouve canções no nosso meio que querem dizer que nós somos escolhidos, que quem se levantar... Eu estou evitando, pastor, falar direitinho qual é a música, porque eu estou sendo perseguido por isso. Mas tem músicas aí dizendo que você vai se levantar contra você, vai acontecer, vai ser aquilo, vai ser... exaltando, quando na verdade não é nada disso. Não é nada disso, irmãos. E aí você diz, Samuel, mas é possível isso? É possível. Atos capítulo 5, versículo 41, diz que os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Irmão, se você for olhar aqui o capítulo 5 de Atos, você vai ver que a igreja estava vindo bombando, pregando o evangelho, e o discurso de Pedro aqui nesse capítulo, irmãos, foi perna de 3 na espinha para cima dos caras. Fala, rapaz, resumindo aqui a pregação de Pedro, ele fala, rapaz, vocês crucificaram Jesus, foi por causa de vocês que Jesus foi crucificado, porque vocês rejeitaram, e os caras iam matar Pedro. O texto de Atos capítulo 5 diz isso, que a intenção deles era matar. Aí surge um homem chamado Gamaliel, entra ali naquele meio e fala assim, não, rapaz, peraí, só um instante, a gente precisa pensar. Olha, lembra o fulano de tal, da seita tal? Lembra aquele outro grupo também que se levantou? Eles também disseram muita coisa, mas o tempo passou e eles mesmos se destruíram. Ele dá um conselho muito sábio, Gamaliel, fala, deixa esses caras irem embora, porque se essa obra for de Deus, nós não podemos lutar contra. Eu me lembro de uma vez que eu estava no monte lá em Caxias. Isso só serviu, irmãos, para eu passar, para eu poder contar para vocês, não é possível. Eu estava indo para o monte, e era uma caravana, e bastante gente. Eu me esqueci até o nome do monte. Cidade dos Meninos, não. Acho que é isso, lá em Caxias. Hã? Tem, né? Então é esse monte mesmo. Eu estava subindo, e aí eu não tive como não ouvir a conversa de duas irmãs, aquelas canelas de fogo, sabe qual é, irmãos? Irmãs são uma benção, né? As canelas de fogo são uma benção. Minha mãe era canela de fogo. E existe coisa que a gente não tem como não ouvir, né? Igual você está no BRT. O cara está falando da vida dele, você está ouvindo, meu amigo. Eu não vou nem dizer que a gente não queria ouvir. Dá até tristeza quando o cara desce e você não sabe o final da história. Ou só isso acontece comigo? Não, né? Ô, Jesus, obrigado, Senhor. Achei que era muito pecador. E foi um caso, irmãos. Eu até tinha como evitar a conversa. Era só eu segurar o passo, mas eu falei, não, eu quero ouvir porque eu preciso saber, eu preciso ouvir esse final. E as irmãs conversando, não, irmã, porque lá no trabalho da minha filha, se levantou uma perseguição, e a fulana perseguiu tanto a minha filha, que ela foi
trocada de repartição, foi para uma repartição pior, no horário ruim, só derrota, pastor Rodrigo. No horário ruim, e só misericórdia, uma perseguição, um negócio. Irmão, mas você está pensando que eu estou de bobeira, irmã? Eu vim aqui, ó, eu trouxe o nome dela, vou enterrá-la em cima. Irmão, diante de Deus. Diante de Deus, irmão, estou falando sério, eu ouvi isso. Eu só não tive coragem de falar, irmã, peraí que eu vou lá embaixo comprar um charuto, uma farofa e uma galinha para completar, porque isso não é de Deus não, irmão. Eu só não tive coragem de falar isso, em respeito à idade. Mas é isso, irmãos. Ninguém quer sofrer perseguição. E Jesus está falando sobre isso aqui. Ele está falando sobre alguém que constrói a casa na areia e alguém que constrói a casa na rocha. E ele está dizendo que para os dois cenários vai vir isso, irmão. Vai vir vento, o rio vai encher, vai vir chuva. E aí como nós estamos? E há uma diferença entre praticar a palavra e ouvir e não colocar em prática. Essa diferença é crucial. E o livro de Atos, capítulo 5, versículo 20, ele fala sobre Pedro se alegrando pela oportunidade de ser humilhado por causa do nome de Jesus. Sabe o que a gente ouve muito? Quando a gente está sofrendo perseguição e às vezes vai pedir um conselho para alguém, que tem gente que só a misericórdia de Deus para dar conselho, irmão. Tem uns crentes que só o sangue de Jesus. Eu quero te dar um conselho aqui nessa noite, em nome de Jesus, irmão. Se você tiver um problema muito grave, fala com o pastor Rodrigo. Fala com o pastor Rodrigo. Se ele entender que dá para passar para outra pessoa, ele vai passar, porque, irmãos, tem gente que só o sangue. Você vai contar um problema, você sai pior. Irmão. Você estava com vontade só de largar as coisas, agora você está com vontade de passar debaixo do BRT. Só o sangue de Jesus. Tem gente que é só graça, irmão. E tá no nosso meio. Aqui não tem, não. É por aí. Está por aí. Está aqui, não. Esse negócio de Deus pesar a mão, irmãos. Isso é uma tribulação que Deus vai pesar a mão. Que negócio é esse? Que mão é essa, irmão? Eu quero caminhar para o segundo... A segunda verdade que eu vejo nesse texto de Mateus, do Sermão da Montanha, que é o conceito de amor e oração. Mateus capítulo 5, versículo 43, 44 e 45. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Esse é o versículo 43. Mateus capítulo 5, versículo 43. Jesus, ele traz para aquela multidão ali um conceito do que era o padrão de vida que eles haviam aprendido. Vocês aprenderam isso? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aí vem Jesus trazer a cultura do reino de Deus. Ele diz assim, ó, mas eu digo, quer que eu leia mesmo? Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Sabe o que é mais duro? É o versículo 45, a parte A. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Deixa eu explicar uma coisa para nós nessa noite. Existe uma observação que Jesus faz, ela está no versículo 20 do capítulo 5. Ele diz o seguinte, eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus sabia de tudo aquilo que aquelas pessoas, ao longo dos anos, haviam sido ensinadas. E ele traz um conceito diferente. Ele diz, o sarrafo, ele está mais alto. Se o conceito de vocês, de justiça, não estiver muito acima do conceito dos fariseus, vocês não são dignos de entrar no reino dos céus. E aí o caldo engrossa, né, irmãos? Porque no versículo 44 ele diz, olha, mas eu digo, amem seus inimigos e orem por aqueles
que vos perseguem. Vamos ser sinceros, irmãos, humanamente falando, tá? Eu não vou pedir para você esquecer o Espírito Santo, não, que seria uma heresia, mas humanamente falando, fala como homem, que igual Paulo falou, né? Falo como homem. É fácil, irmãos? Não é fácil. Não é fácil. Quem já foi perseguido aqui? Tem uns anjos aqui que nunca foram, né? Ô, glória. Eu já fui. Alguém já foi insultado aqui alguma vez? Já mentiram para te insultar, para te caluniar? Já fizeram isso? Eu também já passei por isso. Você não está sozinho nem sozinha. Jesus também passou por isso. Sabia que pagaram propina para inventar testemunho contra Jesus para ele ser crucificado? Pagaram propina. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Sabe o que eu acho lindo nesse texto, pastor Rodrigo? É que Jesus, ele não fala só, ele não tem como princípio você orar pelo seu inimigo, por aquele que te persegue. Tem uma palavrinha muito importante antes, que dá o princípio. Amém. Amém. A base é o amor. O evangelho é amor. Nós temos amor. João, ele diz em uma de suas epístolas que Deus é amor. João 3,16 foi o texto que eu falei para o meu amigo, que acho que se converteu, né, alguns anos atrás, que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, João não consegue explicar em palavras o tamanho desse amor. Então ele diz que foi de tal maneira. Foi de tal maneira, porque eu não sei dizer que tamanho de amor é esse. Então primeiro eu tenho que amar, para depois orar. Porque se eu orar sem amar, eu vou fazer que nem aquela irmã feiticeira lá no monte. Eu vou orar, mas sem amar. E qualquer espírito no alto aí, irmão, no invisível, vai receber, menos o Espírito Santo. Uma oração dessa. Não vai, não. E a gente poderia perguntar aqui, mas, Samuel, é possível? É possível. Se está na Bíblia é porque é possível, irmão. Tem nada na Bíblia aqui que seja inatingível. Tudo é possível. E o apóstolo Paulo, ele também escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 9, é um dos textos mais lindos para mim da Bíblia, e mais confrontantes também. Ele começa dizendo, e eu gosto da versão dessa minha Bíblia aqui, que ele começa dizendo assim, ó, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e praticai o bem, ou se apegai ao bem, em algumas traduções é até mais legal. Mas eu acho isso muito legal. O amor seja não fingido. Sabe o que Paulo está dizendo para os romanos e está dizendo para nós? Que a gente pode fingir que ama. Só que quem finge que ama tem um limite para viver dentro desse cenário. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal. Na tradução da NVI fala odeie o mal. E se apegue ao bem. Sabe qual é o nosso erro? A gente não odeia o mal. A gente passa a odiar as pessoas que nos praticam o mal. Isso é um grande erro. Quando, na verdade, e aí vem um confronto, eu preciso aborrecer aquilo que está dentro de mim e que está me fazendo mal, a ponto de eu não conseguir amar e tampouco orar por alguém. Eu não conheço a história de vocês, irmãos. Mas eu conheço a história de pessoas que perdoar e amar por alguém que perseguiu é extremamente desafiador aos olhos humanos. Mas Jesus, ele está dando para nós nessa noite um caminho. Ele está dando para nós uma direção. Eu preciso primeiro amar. E eu já entendi que eu preciso amar de uma forma verdadeira. Que eu posso me enganar e fingir que amo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, o amor seja não fingido. E eu tenho entendido nessa noite pela palavra que o meu aborrecimento não tem que ser com o meu próximo, por pior que seja o cenário. Eu preciso aborrecer um sentimento que está aqui dentro de mim, que está me bloqueando de dobrar meu joelho e pedir a bênção do Senhor por alguém que está me perseguindo. E esse texto de Romanos 12, a partir do 9,
ele vai evoluindo, ele evolui, lá no final, antes de chegar no 13, ele chega no seu ápice, e Paulo declara, olha, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, e se ele tem sede, dá-lhe de beber, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. É possível vencer, irmãos. Aliás, Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou, e Jesus está falando isso no final do sermão da montanha. Não sejam simplesmente ouvintes dessas palavras, mas pratiquem, porque vai chegar o dia mau, vai chegar o dia difícil. Uma hora, irmãos, o rio vai transbordar, a chuva vai cair, o vento vai soprar, mas se a minha e a sua casa estiver na rocha, que é Cristo Jesus, nós vamos permanecer de pé, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero finalizar essa mensagem trazendo para nós um texto também do livro de Atos dos Apóstolos. E eu quis trazer essas referências de Atos, porque Jesus, quando ressuscitou, e hoje é Páscoa, ele apareceu para os seus apóstolos. Primeiro ele apareceu foi para Maria Madalena, me ajude, pessoal. Foi para ela? A galera é boa de Bíblia, né? Não me deixe errar. Mas se eu errar, também me corrija, não tem esse negócio não. Mas a gente fica perguntando, né? Por que Jesus apareceu primeiro para uma mulher dar uma notícia, né? Por que será? Por que será? Irmãs, não me critiquem. Jesus apareceu para os seus apóstolos, eles estavam no cenáculo reunidos, e Atos, Lucas, ele registra isso no capítulo 1, diz que Jesus ficou aproximadamente 40 dias ali com eles, só falando a respeito das coisas do reino. Então o livro de Atos nada mais é do que a reprodução na prática do que Jesus ensinou, tanto antes da sua morte como depois da sua ressurreição. E o livro de Atos, aqui no capítulo 7, mostra para mim, dentro desse assunto de perdão, de perdoar quem nos persegue, de orar, de amar essas pessoas que muitas vezes são uma pedra no nosso sapato, né? Um espinho na nossa carne. É um dos textos mais, talvez, que se encaixe melhor, no meu ponto de vista. Porque esse texto fala sobre o testemunho de Estevão. Estevão, ele era um jovem diácono. Eu acredito, pastor Rodrigo, irmãos, que Estevão, ele tinha muitas aspirações para o seu ministério. Eu acredito que Estevão tinha uma família, até porque existiam alguns critérios para se levantar um diácono. Eu não posso afirmar com certeza se Estevão tinha filhos, não sei. Mas ele tinha família, ele tinha pessoas que o amavam. E ele, no capítulo 7, ele começa ali a pregar o evangelho debaixo de uma pressão e de uma opressão muito grande, irmãos. E é um dos sermões mais, talvez, emblemáticos do livro de Atos. Estevão, ele traz um ensinamento bíblico a respeito da vinda de Jesus desde o Antigo Testamento, passando pelos profetas. É uma leitura maravilhosa, são mais de 50 versículos. E eu queria que nós entendêssemos, entre tantas coisas nessa noite, que o Evangelho, quando nós escolhemos viver o Evangelho, seja como um pastor de igreja, que está aqui, o pastor Rodrigo, os obreiros que o auxiliam, ou cada um de vocês que estão aqui também, cultuando, servindo a Deus, é uma escolha que nós fazemos, onde Deus, ele passa a governar a nossa vida, e a nossa vida nunca mais, ela é como antes, ela é tudo novo, é tudo diferente. Deus, ele transforma todas as coisas. Deus, ele é capaz de nos fazer viver em paz num ambiente de turbulência.
Deus é tão poderoso, irmãos, o Evangelho, ele é algo sobrenatural, e a verdade é que o Evangelho, ele atrai pessoas para Cristo, mas também, irmãos, paralelo a isso, existe uma guerra espiritual que envolve a nossa vida. Eu comecei a minha pregação aqui nessa noite, dizendo que muitas vezes nós viemos para a casa do Senhor, mas o desânimo tenta nos envolver, sabe, tenta nos parar, e isso são resquícios de uma batalha espiritual, de uma guerra espiritual, e a Bíblia também não esconde isso, não esconde. O apóstolo Paulo, quando ele fala ali, escreve aos Efésios, ele fala sobre batalha espiritual, ele fala sobre a armadura de Deus, ele fala sobre o dia mau, ele fala sobre tudo isso, irmãos. Então, nós vivemos uma guerra espiritual o tempo todo. Para estar aqui foi uma guerra espiritual. Para você dar continuidade ao teu ministério é uma guerra espiritual. Para você ler a palavra, para você ter um momento de devoção, para você orar, é uma guerra espiritual, irmãos. Você passa, e aqui eu não estou generalizando, tá, irmãos? Por favor, não me entenda mal, mas eu vou falar de mim, né? Às vezes a gente passa 2 horas vendo uma partida de futebol, a gente passa 3 horas maratonando uma série da Netflix ou de qualquer outra plataforma, não ganhei nada para falar da Netflix aqui, né? E, enfim, irmãos, a gente passa por tudo isso e o corpo está ali, está ligado, está vibrando, está fazendo, mas quando a gente vai pegar a Bíblia, irmãos, é um tal de bocejar, é um sono, é um negócio, e vai dormir, e é uma guerra espiritual, irmãos, porque Satanás, ele é o maior desinteressado, ou melhor, o maior intencionado para que haja um desinteresse da minha e da sua vida espiritual crescer. Mas eu quero dizer para nós nessa noite, que a Bíblia diz que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, João escreve isso, mas ele também diz que Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. O desânimo não vai te parar, irmãos, em nome de Jesus eu quero ser profeta aqui nessa noite, e dizer que nós vamos ter ânimo sim, para ler a palavra, para orar, para buscar, e mesmo que você não tenha ânimo, vá orar sem ânimo. Eu não estou com vontade, lê a Bíblia sem vontade, até dá vontade, porque o Espírito Santo, ele se move de acordo com a atitude que nós temos diante de Deus. Eu preciso dar o primeiro passo. Está escrito, Tiago, ele reproduz isso: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Eu preciso dar o primeiro passo, irmãos. Estevão, ele, cheio do Espírito Santo, ele prega o seu sermão. Se vocês quiserem fazer um fundo aí, fique à vontade. Isso aqui já está na hora. Mistério. Foi revelado. Perdi até o rumo aqui. Até Atos 7:54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Olha o cenário, irmãos. Estevão, um jovem cheio de expectativas para o seu ministério, sem dúvida nenhuma, com muitos sonhos. Eu não tenho dúvida disso. Samuel, não está escrito, mas eu entendo que seja assim. Você tem o direito de discordar, mas não é heresia. E ele prega, e a pregação causa essa reação naqueles homens. Ficaram furiosos, rangeram os seus dentes, tomados pelo ódio. E o texto continua dizendo que Estevão, ele foi levado para um determinado lugar e começou ali a ser apedrejado. Uma vez eu ouvi alguém dizer, não está escrito. Eu não quero afirmar que isso é bíblico, porque não está escrito. Mas dizem, alguns, já ouvi isso, que a ideia primeiro foi jogar Estevão de um precipício. E como ele sobreviveu, ele foi apedrejado. Isso não faz muita diferença. O fato é que ele foi brutalmente agredido por causa do Evangelho. E às vezes a gente tem uma ideia errada, pastor Rodrigo. A gente prega o Evangelho,
A gente vem aqui para a igreja, trabalha, e a gente acha que vai cair alguma coisa boa na nossa conta, inevitavelmente. Mas a gente não pode esquecer, irmãos, que isso aqui é um cenário de uma guerra espiritual. Há uma batalha espiritual nessa hora aqui, uma guerra muito intensa. E foi isso que aconteceu aqui. E Estevão não pipocou não, irmãos. Ele não deu para trás, ele não amarelou. Ele continuou pregando. E o texto diz, a partir do versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Enquanto apedrejavam Estevão, versículo 59, esse orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Agora escute, versículo 60, então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado desse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. A última oração de Estevão foi para que Deus tivesse misericórdia de quem o tinha perseguido e estava tirando a vida dele. Mas como pode, Samuel? O texto diz, versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo não tem tempo para choramingar perseguição. Um crente cheio do Espírito Santo não coloca obstáculos para abrir a sua boca e ser profeta, e ser voz profética aqui em Irajá, no Vista Alegre, no Rio de Janeiro, nesse Brasil, e falar aquilo que precisa ser falado com amor. Um crente cheio do Espírito Santo. Pastor Rodrigo, Deus ele não precisa de pessoas que querem impressionar pessoas. Deus não precisa de pessoas que cheguem em púlpitos e, desculpe, por favor, isso não é uma crítica. Isso não é uma crítica. Mas que queiram impressionar, porque Deus conhece os corações. Que queiram impressionar dizendo: olha, isso aqui no grego, no hebraico e no aramaico. Irmão, pelo amor de Deus, a língua portuguesa já é difícil a beça. Em nome de Jesus, facilita. Isso não impressiona. Estevão não era um apóstolo renomado. Estevão, ele não era alguém que já tinha a experiência de dirigir uma igreja ou qualquer outra coisa, não. Estevão era um diácono, alguém que foi designado na função de servir pessoas. Mas o diferencial na vida de Estevão era esse: ele era cheio do Espírito Santo de Deus, e é isso que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Um crente vazio, ele pode até ter um discurso bonito, mas quando vem o vento, quando o rio inunda, quando vem a chuva, a casa dele cai, porque ele não firmou na rocha. Ele ouviu, mas ele não colocou em prática. Deus está nos chamando nessa noite para nós darmos crédito a essa palavra que tem sido pregada aqui nesse lugar diariamente, colocarmos em prática para nós estarmos de pé, independente das circunstâncias. Escute uma coisa, eu quero finalizar de verdade. Tem um irmão lá na igreja que diz que eu falo 5 vezes que vou finalizar. Eu nem sei quantas vezes eu já falei aqui, mas vamos fazer o seguinte: vamos ficar de pé, né? O pastor Subirá e diz que vamos ficar de pé para a gente fingir que está acabando. Mas não é para fingir não, tá, meu? Acabar de verdade. Eu me lembrei agora de um texto
texto de Gênesis que conta a história de dois irmãos, Jacó e Esaú. Jacó era aquele irmão que só misericórdia. Tem uns irmãos que são só misericórdia, não tem? Eu estou provocando vocês, né? Em nome de Jesus, Espírito contenda, sai. Tem uns irmãos que é só misericórdia. Jacó era só misericórdia. Como dava a volta em Esaú? Um dia aconteceu uma coisa mais grave e Jacó teve que fugir. Porque Esaú era... Fosse hoje, irmão, em nome de Jesus, está sendo gravado, né? Esaú era um miliciano, irmão. Esaú era bravo. Aí Jacó vai ficar para quê? Fugiu. Mas Deus, ele não faz obra incompleta, pastor Rodrigo. O evangelho é aperfeiçoamento. Paulo fala sobre isso. Que Deus nos chamou para um aperfeiçoamento, pastor Alexandre. Deus não é um Deus que vai deixar ponta solta na nossa caminhada. Jacó estava lá, tomou umas burdoadas do sogro e encontrou um pior que ele. Misericórdia. Labão era só o sangue. Parecia até o presidente Lula. Oh, desculpa, irmão, não falei isso não, perdão, desculpa. Ai meu Deus, eu não volto mais aqui. Aí um dia Deus, ele falou para Jacó que ele ia voltar para a terra prometida. E quando Jacó ele faz menção de voltar, ele tem um receio muito grande, porque ele ia encontrar o Esaú, lembra? Esaú, brabão. E numa madrugada, Jacó ele tem uma visão e ele luta com um anjo. Lembram disso? O anjo toca nas juntas dele e diz para ele que a partir daquele momento ele não se chamaria mais Jacó, e sim Israel, porque como príncipe ele havia lutado com Deus. O dia amanhece e Jacó ele parte para sua terra. Jacó é muito esperto. Ele, naquela ocasião, era permitido ao homem ter mais de uma esposa. Não sei como é que o pessoal aguenta, né? Ô Jesus, te amo, vida. Mas o cara tinha 3, meu irmão. Aí Jacó é muito esperto, pastor Rodrigo. Coloca a mais baranguinha na frente, a mais ou menos no meio, e a prometida atrás. For de ralo, vai primeiro. Quando ele vê Esaú vem com 500. Juntou a milícia da Rio das Pedras, cara. Só Jesus, pastor Rodrigo. 500. Ai. Você tá rindo? Você vai ver o que vai acontecer. O texto diz que Jacó ele corre na frente para se encontrar com Esaú, e ele durante o caminho ele se ajoelha 7 vezes. E para surpresa dele, quando ele encontra o Esaú amável, e ali eles choram, se abraçam. Eu imagino o choro de Jacó. Ai, só Deus sabe o alívio. Mas é uma coisa interessante nesse texto, porque Esaú, ele recusa o presente de Jacó a princípio. Jacó trouxe um presente para ele, e ele diz que quando ele viu Jacó de longe, ele viu Jacó, mas ele também viu a glória de Deus. E isso aconteceu porque Jacó, um dia antes, havia tido uma experiência sobrenatural com Deus. E aqui no livro de Atos, Estevão, ele está de joelho dobrado, sua última oração,
é para que Deus ele não imputasse, não colocasse na conta daquelas pessoas que estavam matando ele os seus pecados, que Deus tivesse misericórdia. E Estevão só teve essa atitude porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E eu quero dizer para nós nessa noite que quando nós somos cheios do Espírito Santo, os nossos olhos eles só conseguem contemplar as maravilhas de Deus, porque o texto diz que quando Estevão ele levanta os seus olhos, ele não vê um céu nublado, ele não vê nuvens negras, ele não vê o sol estalando, acabando com as suas forças, não. O texto diz que ele vê os céus abertos e Jesus de pé, não mais assentado, mas de pé, e ele vê a glória de Deus. O que Jesus está dizendo para nós nessa noite é que essa tribulação que você está passando, irmãos, é para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que ao abrir os nossos olhos, a gente não tenha uma visão fechada, uma visão que traga murmuração, mas independente do cenário que você e eu estejamos vivendo, nós possamos abrir os nossos olhos e vermos a glória de Deus. Seja cheio do Espírito Santo, não seja somente um ouvinte da palavra, seja praticante. Eu quero orar por pessoas aqui nessa noite. Eu quero orar por pessoas que vêm para a igreja, são crentes, ouvem uma palavra. Eu não estou falando só de hoje, não estou aqui para me autopromover, e eu sei que aqui tem palavra. Ouve uma palavra, sai daqui com o coração aquecido, mas quando chega em casa não tem força, é vencido por uma fraqueza, é vencido por uma tentação, é vencido por uma limitação, e isso já tem te incomodado. Eu quero dizer para você nessa noite, que esse incômodo não é o diabo, e esse incômodo, tampouco ele vem de você, mas esse incômodo, se é que dá para chamar de incômodo, porque é um incômodo bom, é algo bom, ele está sendo gerado pelo Espírito Santo que tem te chamado para mais perto. E eu quero orar por você nessa noite. Se existem pessoas aqui que tem, Samuel, eu tenho vivido isso, eu até saio da igreja com o meu coração queimando, eu quero viver uma vida diferente, eu entendo que Deus tem me chamado para algo maior, eu preciso frutificar mais, mas eu não tenho tido força. Eu quero orar por você, eu queria que você viesse aqui à frente, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu queria chamar o Ministério de Louvor para estar entoando um cântico. Eu quero orar por você, não fique com vergonha não. Se você tem se sentido assim, eu quero orar por você, eu quero ministrar sobre a sua vida, não só eu, mas os pastores dessa casa de oração. Deus ele tem um chamado com todos nós, irmãos. Eu costumo dizer, e é uma verdade, Deus ele não tem filhos preferidos, prediletos, mas ele tem um propósito específico para cada um. Não adianta eu querer cantar, irmão, senão não vai ficar ninguém aqui, vai fechar a igreja, porque não é meu chamado. Eu canto no carro, eu canto em casa, a minha esposa que tem que aturar eu cantando, mas isso é chamado específico, isso não tem a ver com dar frutos. A gente frutifica quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, e dar fruto, irmãos, está além de chamado ministerial. Jesus nos chamou para isso, para que nós venhamos a dar fruto, e o nosso fruto permaneça. Se você sente isso no seu coração, eu gostaria de orar por você. Podem louvar o Senhor.